Sejam muito bem-vindos ao Estação Podcast, um espaço de propósitos, encontros, fé, reflexão. Aqui, cada estação da vida, ela é acolhida com leveza. Eu sou Clarese Souza e hoje eu tenho a honra de receber uma amiga muito querida, a pastora Isis Calheiros. Bem-vinda! Obrigada, um prazer enorme estar aqui com você. Ela é uma mulher de Deus com chamado internacional. Pastora, escritora, conferencista, Isis Calheiros tem impactado vidas ao redor do mundo, trazendo uma mensagem profética sobre os fins dos tempos e a preparação da noiva de Cristo. Líder do movimento Revestidas Day, ela tem vários livros impressos, eu vou ler alguns: Apocalipse Decodificado, A Próxima Jogada, Revestidos para o Ministério, Amor que Arrebata, A Extraordinária Eternidade, e alguns e-books. E eu quero ler cada um desses livros fofos aqui, infantis. Nas Nuvens com Jesus, Uma Grande Aventura nas Alturas, Deus é o Meu Papai do Céu, Os Super-Heróis da Bíblia, Aventuras pelo Planeta, Aventuras no Reino de Cristo, Bichinhos do Reino e A Ponte da Verdade. Que lindo! Muito bom! E agora eu quero que a nossa convidada, ela se apresente e fale um pouco de você. Quem é Isis Calheiros? Muito bom. Eu vou falar um pouquinho sobre como que eu cheguei a conhecer o Senhor Jesus, que foi na minha infância. A minha mãe era uma mulher de Deus, ela tinha um chamado incrível. Naquele tempo, ela já pregava o evangelho, ela nem se falava ainda sobre igrejas em células e ela já tinha grupos em casa. Ela convidava os vizinhos, as pessoas que iam passando pelas ruas, e ela pregava. Ela tinha um púlpito ali na nossa varanda e ela pregava muito. Então eu cresci com esse modelo, né, de mulher já no ministério, pregando o evangelho. E já criancinha ainda, o Senhor me chamou para o ministério. Eu lembro que um dia houve um evento na minha casa e havia se perdido algo na minha casa e a minha mãe queria achar. E o Senhor me revelou, profeticamente, assim, numa visão, onde estava aquele objeto. E foi aí que eu comecei, assim, a me envolver com as coisas de Deus. E assim como a minha mãe pregava, eu também colocava as minhas bonecas ali. E depois as minhas amiguinhas, eu começava a pregar com a Bíblia de cabeça para baixo, porque eu não sabia ler. Eu tinha 4, 5 aninhos, então... Mais tarde, quando eu entendi mesmo o Evangelho, então eu aceitei o Senhor Jesus formalmente, fui batizada, né? E aos 18 anos eu senti um chamado mesmo para o ministério. E o Senhor me colocou numa escola que eu gosto muito, é o Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu fui estudar. Eu fiz ali uma licenciatura em missões. Depois eu fui para o Seminário Batista de São Paulo, teológico, fiz um bacharelato em teologia. E mais tarde consegui bolsa de estudo para estudar no Wheaton College, em Chicago. E comecei um doutorado também, que fiz toda a parte acadêmica ali naquela cidade também. Então, por um tempo, eu voltei ao Brasil depois dos estudos e eu assumi a AETAL, que é a Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina. Então eu trabalhei ali por vários anos como a executiva, viajando pelo mundo, pela América Latina, pela Europa, ajudando a organizar os currículos dos seminários teológicos. Legal. Então foi um tempo assim na minha vida, que depois também teve uma mudança muito grande, que foi quando eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo e acabou que eu fui ordenada pastora aqui em São Paulo.
E mais tarde o Senhor me levou para Houston, no Texas, onde eu conheci o pastor doutor Ralph Neighbor, que é conhecido como o pai da Igrejas em Células no mundo. Escreveu muitos livros em várias línguas. Ele é bem conhecido, né? E fiquei aí trabalhando com ele nessa igreja que ele estava fundando como parte da equipe pastoral dele. E estou lá até hoje. Ele já se jubilou, mas eu continuo na igreja que agora se chama Servo das Nações, ou Servant of Nations, em Houston, Texas. Então, um resuminho aí, assim, bem rápido. Ótimo. Agora eu quero te perguntar, quais foram os maiores desafios pessoais e espirituais ao longo dessa jornada toda aí? Bom, os desafios maiores que eu enfrentei, e ainda de uma certa maneira enfrento, é por ter sido ordenada pastora, né? Porque não são todos os ministérios que aceitam isso. Sim, verdade. Mas no exterior, em vários países onde eu tenho andado e pregado, eu não tenho tido nenhum desafio por ser mulher pastora, né? Mas eu creio que o maior desafio mesmo foi estar longe da família, longe do país, ter que se adaptar a novas culturas, uma nova língua e tudo mais. Na parte espiritual, eu creio que o Brasil tem muito para ensinar para o mundo. Nós temos um apoio aqui de intercessão muito forte. Verdade. As pessoas aqui, na verdade, as igrejas, elas oram muito. Acho que o meu maior desafio foi chegar em Houston e querer organizar, né, um grupo de intercessão e fazer a igreja realmente se conectar, né, com esse movimento de oração. E é muito difícil. As pessoas não têm muito tempo. É a reunião menos frequentada, infelizmente. Então, eu creio que o maior desafio é realmente conseguir unir a igreja lá fora para orar. É uma coisa muito difícil mesmo. Então, você tem que tentar encontrar pessoas que estão na mesma visão, que têm o mesmo chamado, que queiram buscar a presença de Cristo junto com você. Eu acho que esse é o maior desafio espiritual. Aqui no Brasil, atualmente, enfrentamos também eu acho que por conta da globalização, por conta de tantas atividades, eu acredito que a igreja também está entrando nesse caminho. É mesmo? Mas, que pena, viu? Porque uma coisa que eu aprendi aqui, a gente subia para as montanhas para orar, passava a madrugada orando. Verdade. É algo que eu sinto muita falta, porque isso não acontece, infelizmente, lá nos Estados Unidos. Aqui nós temos ainda os remanescentes. Graças a Deus nós temos. Mas eu acredito que o Senhor, Ele quer mais. Ele quer nos levar por um grau maior, um nível maior, né? Eu queria até fazer assim um desafio para a igreja brasileira. Eu creio que essa é uma revelação que a igreja do Brasil tem. E eu acho que nós temos que manter isso. Eu desafio os pastores, as igrejas mesmo, a continuarem buscando o Senhor, orando muito mesmo. Está chegando aí, né, um evento de oração, né? Sim. E eu creio que todo o Brasil precisa voltar a esse chamado, porque é isso que tem feito a igreja se transformar num celeiro de missões para o mundo todo. Até nessa semana eu postei no meu Instagram algo exatamente falando sobre isso, que o Brasil é o maior país, é o segundo maior país, o primeiro ainda é os Estados Unidos, em enviar missionários para o mundo. E isso por quê? Porque a igreja brasileira sempre orou muito mesmo. Acho que temos que continuar nesse caminho. Esse é o clamor desse tempo, né? E agora, eu quero saber
algo que você tem esse chamado e eu entendo que isso queima no seu coração, sobre esse direcionamento de ensinar sobre Apocalipse. Então, e preparar a noiva de Cristo. Esse é algo assim que queima muito no seu coração. E você traz essa mensagem, não é? E em que momento Deus te direcionou para esse caminho? Uhum. Essa é uma excelente pergunta que eu gosto de responder. Na verdade, eu estava em Portugal ajudando um grupo a plantar uma igreja lá, quando o Senhor fez uma visitação muito poderosa na minha vida. Eu tive um arrebatamento. Uau. E quando eu experimentei esse arrebatamento, o Senhor falou muitas coisas comigo, mas a partir dali, ele começou a me mostrar que a igreja precisa se preparar para estar com ele, para o futuro, para o arrebatamento. Ao mesmo tempo, o Senhor levantou 2 profetas ali em Portugal para me trazerem palavras de que eu iria escrever um livro sobre o Apocalipse. Na época, eu não tinha muito interesse no assunto, até achei meio estranho, mas a gente tem que guardar as profecias no coração, não é? Verdade. Como fez Maria. Então, eu voltei para os Estados Unidos, eu estava pastoreando lá. Depois de um tempo, eu comecei a ver esses sinais, as guerras e os sinais nos céus, e comecei a ver sinais bíblicos, de profecias bíblicas acontecendo. E o Senhor me dirigiu a alugar uma casa, na verdade um apartamento, numa ilha, ali no Texas, chamada Galveston. E eu fiquei ali 18 meses investigando o Apocalipse, porque eu vou confessar, eu não conhecia quase nada sobre o livro. Na verdade, para te ser sincera, muitos pastores não conhecem, não gostam de estudar esse livro. Cheguei ao ponto de ouvir na minha igreja alguém falar: pastora, não ensina esse livro não, Olha, porque nós não queremos... a gente tem medo do Apocalipse, né? exatamente. Então, eu falei, bom, Deus está mandando... Eu queria ir para a ilha de Patmos na ocasião, mas não dava para ir tão longe. Eu fiquei ali mesmo nessa ilha por 18 meses, investigando, orando. Havia momentos que eu falava, meu Deus, mas o que é isso aqui? Me responde, me revela. Então eu jejuava, eu orava, eu chorava, eu estudava, eu lia outros livros para poder entender todo o contexto. Então foi assim que começou. Este foi o meu primeiro livro sobre as profecias, né, dos últimos tempos. Depois do meu... O primeiro livro, na verdade, que eu escrevi foi o Revestidos para o Ministério, em 2001, publicado pela editora Vida. Mas ele não fala sobre este tema, né? Tá. E o Apocalipse decodificado, então, começou a abrir aquela revelação. E depois começaram a surgir outras perguntas. Todo livro meu começa com uma pergunta. Vem da curiosidade, ou alguém me pergunta algo, ou eu tenho aquela curiosidade e eu começo a estudar. E aí o livro nasce. Foi assim que nasceu o Apocalipse decodificado. Que lindo. E o que a Bíblia nos revela sobre os dias em que nós vivemos hoje? Certo. De acordo com Mateus 24, que eu considero uma profecia impressionante ali, que Jesus fez, mas é bom mencionar que ele estava fazendo uma profecia ali para os judeus, para os discípulos, e especificamente para Israel. Mas naquela profecia, eu entendi que o Senhor Jesus estava fazendo um itinerário do futuro, dos eventos, dos fins dos tempos, especialmente para Israel. Inclusive, Clarice, eu tenho um curso sobre Mateus 24 no meu Instagram, que é fantástico, explica em detalhes essa profecia, que eu creio que ela tira qualquer dúvida sobre
os acontecimentos futuros, estudando a profecia de Mateus. Ali Jesus falou sobre o princípio das dores de Israel, né? Então eu creio que no momento Israel passa pelas dores de parto, não é? E as dores de parto, como uma mulher quando está grávida, né, elas vão ficando mais fortes, mais intensas, e elas acontecem mais rapidamente, não é? Então Israel está passando por isso, que eu também chamo do período pré-tribulacionista, ou pré-tribulação, né? Para Israel, porque Israel vai passar pela tribulação. Para a igreja, nós estamos no período da graça ainda. E também no período pré-arrebatamento. Porque a igreja não vai passar pela tribulação. Quando estudamos muito bem Mateus 24, as cartas de Paulo e o Apocalipse, nós entendemos que a igreja não vai passar pela tribulação. Então, estamos no momento, como igreja, no período pré-arrebatamento e também pré-ressurreição da igreja que já partiu. E também é o período de ser embaixadora do reino de Cristo. Eu creio que é uma tarefa, um chamado que a igreja tem que estar cumprindo nesse momento. Acho que é o papel mais importante da noiva de Cristo, que é o de oferecer a graça. E o período está acabando, porque as dores de parto, elas não são eternas, né? Chega um momento que elas acabam. E ao que tudo indica, pelos sinais, pelas profecias sendo cumpridas no momento, esse momento está chegando, está muito perto. Então, eu creio que para a igreja é muito importante entender que estamos num período de pregação do Evangelho, de usar os nossos talentos, os nossos dons, porque nós precisamos alertar o mundo para o que está por vir. É verdade. Então, esses são alguns sinais bíblicos que você percebe claramente que está se cumprindo, né? Sim, há sinais na natureza. O Senhor Jesus falou, né, de terremotos, de sinais nos céus, de pragas, né, de vários sinais. Inclusive, eu até anotei aqui, eu queria te falar, eu ainda verifiquei ontem, existe um órgão nos Estados Unidos, a sigla é USGS, que é um serviço geológico, onde eles, já faz muitos anos, eles estão cronometrando e registrando os terremotos que acontecem no mundo todo. Neste ano de 2025, veja bem, houve um de magnitude entre 8 e 9, 9 terremotos de magnitude 7 a 8. Uau! 89 terremotos de magnitude 6 a 7. 1.352 de magnitude 5 a 6. E 10.291 terremotos de magnitude 4 a 5. Sem contar os de 3 abaixo, que são centenas. Então, é impressionante o número de sinais. Por exemplo, desde 2020 para cá, nos Estados Unidos, nós tivemos muitos furacões, né? Em 2020, nós batemos um recorde que, num determinado momento, ali no Golfo do México, tinham 4 alinhados vindo um atrás do outro. Eu que moro em Houston, a gente fica ali meio assim, né? Antenado. Agora mesmo, no mês de setembro, vocês já devem ter visto, há 4 sinais nos céus. Um aconteceu dia 7, domingo passado, que foi a lua vermelha, né? E houve um eclipse da lua também. Vai haver agora, se eu não me engano, é dia 21, um eclipse do sol. Tem outro evento chamado Equinox.
e uma chuva de asteroides que vão passar perto da Terra. Tudo no mês de setembro. Então, além de a pandemia que aconteceu recentemente, pragas que estão acontecendo na lavoura, Verdade. né? Então, tem vários sinais nos céus, na natureza, que não aconteciam antes com tanta frequência e que o Senhor Jesus nos alertou que iriam acontecer. Então, eu estou sempre antenada e buscando essas informações, porque o Senhor Jesus nos avisou. Ele disse que nós deveríamos discernir os sinais dos tempos. Então, nós podemos saber sobre quando os tempos estão no final, né, no fim, olhando, visualizando esses sinais. Mas, além desses sinais, Clarese, na natureza, eu, na verdade, dou mais atenção para os sinais bíblicos, que são profecias bíblicas que já estão sendo cumpridas, que são sinais de que o Senhor está voltando. Então, eu creio que essas profecias são mais importantes. Eu não sei se você quer que eu fale um pouquinho sobre elas ou não, mas eu acho que elas são mais importantes até do que os sinais na natureza. Pode falar um pouquinho, porque a minha pergunta agora seria como evitar esse medo ao falar sobre Apocalipse. Porque as pessoas têm muito medo realmente, e aí acabar com esse medo, a pessoa tem que ter, na verdade, uma esperança. Então, como que a gente pode evitar esse medo? Certo. E no lugar do medo, vir essa esperança no nosso coração. Certo. Essa certeza. Interessante, porque o nome do livro Apocalipse, na verdade, vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Tanto que, em inglês, o livro se chama Revelation, que quer dizer revelação. E quando você abre lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, o título está lá, o Apocalipse de Jesus Cristo. Então, é a revelação de Jesus Cristo. Isso quer dizer que o livro, na verdade, o tema mais importante do livro é uma revelação sobre Jesus, que João, o apóstolo, teve, porque, lembra, João era aquele discípulo amado de Jesus, que vivia ali bem perto de Jesus, né? Até nascer ele está ali encostadinho no Senhor. Então, João foi o que viveu mais tempo, porque o Senhor Jesus queria dar essa revelação para ele. Quando João é levado pelo Espírito, né? Em espírito aos céus, para receber a revelação, ele ficou chocado com a visão de Jesus. Ele caiu ali como morto, até que o Senhor Jesus, né, o levantou, porque ele ficou também, assim, deslumbrado ao ver o Senhor Jesus. Então, na verdade, o Senhor Jesus levou João ao céu para ver a revelação de como Jesus é agora. Onde ele está, quem ele é. Então, quando você lê o livro, você percebe João entrando por ali, vendo tudo que ele viu, e ele, especialmente no capítulo 5, ele experimentou um momento glorioso de Jesus. O momento em que o Pai entrega nas mãos de Jesus o livro dos 7 selos, né? Um livro selado que estava sendo guardado. Ninguém podia abrir esses selos, só Jesus. Então ele venceu a morte na cruz, e João fala isso, né? Lá em Apocalipse, um dos anciãos fala para ele, o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro que venceu para abrir o livro. Então, João viu Jesus vencedor no céu. João viu Jesus sendo coroado no céu, recebendo toda a autoridade para exercer o juízo na terra, que viriam daqueles 7 selos, mas esse juízo
só virá sobre os incrédulos. Esse juízo jamais vai vir sobre aqueles que não aceitam o Senhor Jesus. E por isso que o livro do Apocalipse traz tanta esperança. Porque mostra o Senhor Jesus revelando isso. Olha, esse juízo aqui é só para os infiéis, para os incrédulos, para quem rejeita a palavra do Senhor. Mas para aqueles que recebem o Senhor Jesus, que entendem a revelação do livro do Apocalipse, através de João, que escutam hoje a palavra que a igreja está pregando no dia a dia, né? Porque a igreja nunca pregou tanto. Todo mundo prega, é o Instagram, o Facebook, é o YouTube, um podcast como esse, não é? Verdade. Então, a igreja hoje precisa ser ouvida, porque ela está alertando a humanidade sobre a esperança que há em Jesus. Ninguém precisa passar pelos juízes do Apocalipse. Ninguém. Por quê? Porque há salvação em Jesus Cristo. E foi isso que João viu. Ele viu o Senhor Jesus recebendo autoridade futura também sobre todas as nações da terra. Ele viu Jesus voltando com a igreja, que depois vai ser levado ao céu, né? E com os exércitos celestiais, para estabelecer um reino de justiça na terra. Então, há muita esperança no livro do Apocalipse. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte, na verdade, Hollywood, com seus filmes apocalípticos, que disseminou uma ideia errada sobre o Apocalipse. Porque o Apocalipse não é sobre destruição ou coisas ruins. É claro que tem uma parte, uma seção do livro que explica todos esses juízos. Mas o livro do Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que revela quem é Jesus, que revela para nós que cremos nele, que vale a pena esperar por ele, que vale a pena viver uma vida de obediência ao Senhor, de obediência à palavra de Deus, porque ele vai voltar, porque ele já venceu. Ele ressuscitou e ele já se assentou no trono com o Senhor, com o Pai, nos céus. E hoje é ele quem administra todas as coisas nos céus e na terra. Amém. Então, Apocalipse é uma revelação tremenda. Então, quando você estuda o livro, eu confesso que não dá para estudar sem um guia. Por isso que eu escrevi esse livro. Eu acho que ele te ajuda a estudar. Mas tem uma revelação maravilhosa sobre a pessoa do Senhor Jesus e o plano lindo que ele tem para o futuro da Terra, para trazer justiça real sobre o planeta Terra. Então, a postura da igreja diante desse cenário atual no mundo, eu entendo que deveria ter mais informações a respeito desse livro, a respeito do que é o fim dos tempos, não é isso? Exatamente. Eu creio que é por isso que eu sinto um chamado no momento muito forte. Todas as vezes que eu venho ao Brasil, eu tento pregar sobre isso, quando eu vou pregar numa igreja, num congresso, e lá nos Estados Unidos também eu estou falando em alguns grupos e a minha mensagem é essa. Você leu aí alguns dos livros, né, que eu tenho escrito, mas a maioria deles é sobre esse assunto, para informar a igreja, informar o mundo. Eu acho que essa é a principal tarefa da igreja no momento. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos estar trazendo essa revelação, trazendo essa palavra, né? O livro é uma forma incrível da gente poder também divulgar isso. Verdade. Né? Mas, especialmente, a pregação da igreja tem que ser essa, pastora. E se você me permite falar aqui, sim, eu queria fazer um desafio à igreja brasileira para não se perder desse caminho, desse tema
porque eu venho ao Brasil, eu fico um pouco assustada com o que eu estou vendo na igreja brasileira, que eu vejo algumas igrejas tomando um rumo um pouco diferente, quando na verdade o nosso papel é preparar o mundo para receber Jesus. Exato. É preparar o mundo para ser salvo. E não se distrair. Eu acho que a igreja brasileira está distraída, queridos. Posso falar com você que está nos ouvindo? A igreja não pode se distrair. O Senhor Jesus não falou que enquanto é dia, nós temos que trabalhar? Porque quando chegar a noite, não dá mais para trabalhar. Então nós temos nesse momento que fazer o papel que o Senhor nos deixou aqui para fazer. O que ele falou para os discípulos? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas, batizando-os em nome do Senhor, né? Porque ele vai voltar e nós queremos que haja conversão em todas as nações da terra. Essa é a coisa mais importante. A igreja precisa estar investindo seus recursos humanos, financeiros, físicos em alcançar as nações. Verdade. Não em fazer tanta coisa, gastar tanto dinheiro em eventos, em coisas que não estão edificando a igreja em relação a esse momento. Quantos anos temos ainda? Não sabemos, né? Não podemos dizer o dia nem a hora, mas os sinais estão nos mostrando que está muito perto. Como eu falei há pouco, as dores de parto não vão durar para sempre. Elas, na gravidez da mulher, são 9 meses, né? Elas estão para acabar. Podemos ter a certeza disso. Então, o nosso tempo de oferecer a graça está acabando, é curto. Por isso, nós temos que estar falando, esse é o nosso chamado principal. É verdade, o chamado ao despertar, né? Esse despertamento. E eu quero fazer uma outra pergunta, pastora. O que significa? Muitas pessoas ainda têm alguma dúvida a respeito do significado da noiva de Cristo. O que significa ser a noiva de Cristo? Assim, de uma forma prática. Certo. A noiva de Cristo é um dos... É uma das figuras de linguagem, uma das metáforas, né, que Paulo usa. Há muitas metáforas, como o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Sim. Mas a noiva de Cristo é uma metáfora muito especial, que eu creio que o Senhor Jesus quis revelar para aqueles que creem nele o amor que ele tem pelos seus, por aqueles que creem nele. Inclusive, eu escrevi um livro, está até aqui, posso mostrar? Pode, claro, fica à vontade. Escrevi e lancei ano passado, que é O Amor que Arrebata. Ai, que lindo. Você está dando para ver? Acho que sim. É isso aí, dá. Esse livro, ele descreve o amor de Cristo pela igreja no livro do Cântico dos Cânticos. Ah, sim. Inclusive um subtítulo aqui é Decodificando o Cântico dos Cânticos. É tempo de se apaixonar por Jesus. É uma das mensagens que eu trago, porque a noiva de Cristo, quando o Senhor Jesus vier arrebatar a noiva, ela precisa estar apaixonada por Jesus. Ela não pode estar distraída, se apaixonando aí pelo mundo, apaixonada pelo dinheiro, pela fama. Né? Que tem muita gente aí que está encantado com a fama, não é? Que está apaixonada por tantas outras coisas. Nós temos que nos apaixonar por Jesus. Verdade. Amém? São distrações isso, né? Isso nos distrai. Então, no Cântico dos Cânticos, olha, eu fiquei tão impressionada com esse livro, porque ali eu vejo o itinerário de Jesus Cristo voltando no arrebatamento. Ele vem saltando sobre os montes, é até um dos versículos famosos do livro,
para buscar a sua noiva. Então tem uma conversa, um diálogo da noiva com Cristo, revelando o seu amor por ele e ele revelando o amor por ela. E Israel e Jerusalém perguntando quem é esse. E o livro descreve essa beleza desse relacionamento. Então, a noiva de Cristo, esse é o momento para a noiva se apaixonar, pastora. Esse é o momento para nós buscarmos a presença de Jesus Cristo e nos apaixonarmos por Ele. Sim. Não dá mais tempo para fazer mais nada. Por favor, querida igreja, você é noiva. O que uma noiva faz, pastora? Quando ela é pedida em casamento, né? Ela só pensa no quê? No vestido. Não é a primeira coisa. Preparação, a festa, não é? Como é que vai ser? O evento. Então, o que a noiva de Cristo tem que estar fazendo? O vestido tem que estar bem passado, tem que estar limpo. Tem que estar puro, branco. E a Bíblia fala no livro do Apocalipse sobre o vestido na noiva. Vocês sabiam que é o Pai que vai nos dar o vestido da noiva? Uau. Que coisa linda! Está lá no livro do Apocalipse. E essa vestimenta vai ser branca, vai ser pura, vai ser de linho fino. Isso quer dizer o quê? Que a noiva, nesse momento, ela tem que estar se preparando em santidade. Santidade. Isso é o nosso vestido. Não dá para colocar... Olha, não tem outra cor, não, viu? Tem que ser um vestido puro. É a pureza da noiva. Pode ser. Não. É a pureza da noiva que vai estar radiante. Paulo falou assim, que o Senhor Jesus agora... Está lá em Efésios 5. Ele está limpando a noiva, tirando as rugas, santificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la diante do Pai, pura, sem mácula. Sim. Esse é o papel pastoral. Pastores queridos, me escutem. Com toda humildade e simplicidade, eu queria trazer uma palavra para vocês. É o momento de nós pregarmos e ensinarmos a igreja a santificar, a estar pura. Porque essa é a noiva que vai subir. É verdade. Você lembra da parábola das 10 virgens? 5 vão ficar. Sim. Quem são essas 5? Estão distraídas. Não pegaram o óleo quente. Estão dormindo. Estão distraídas com outras coisas. Nem estavam ali no momento que o amigo do noivo chamou. Olha, o noivo está chegando. Elas não estão nem preparadas. Ainda, né? Elas não estão ouvindo o chamado. Elas estão distraídas. Jesus vai demorar muito ainda. Então eu queria fazer esse alerta, porque é o momento de nós santificarmos a igreja. Esse é o papel pastoral, é o papel dos 5 ministérios, e preparar a igreja para ser testemunha, uma testemunha fiel. Verdade. Para que as outras pessoas estejam atraídas pelo Evangelho. Sabe, tem um texto que Paulo fala que a nação de Israel, ela vai ter ciúmes da igreja. E está lá também no livro dos Cantares. Ela vai ficar impressionada com o amor da noiva, o amor do noivo. Como que Israel vai sentir ciúmes? Quando Israel e toda a terra, né, todas as nações da terra, começarem a ver essa igreja radiante, pura, linda, dando um testemunho tremendo da realidade que Jesus é na vida dela. Isso é a noiva de Cristo. E aí, completando isso, como nós podemos manter a santidade e a intimidade com Deus em tempos tão desafiadores? Eu entendo.
Isso não é uma coisa muito fácil. Eu creio que nós estamos vivendo um período que não é muito fácil para a igreja. Em alguns lugares do mundo, está havendo uma perseguição muito grande. Vocês devem estar sabendo, na África, várias igrejas estão sendo queimadas. Há mártires, né? Pessoas morrendo pelo evangelho. Há países onde a igreja ainda não pode entrar. Aqui no Brasil, eu creio que nós temos ainda uma facilidade muito grande. Mas, de acordo com o Novo Testamento, não existe crente sozinho. A igreja neotestamentária pressupõe, exige que o crente, que é apenas um membro do corpo de Cristo, esteja conectado, esteja caminhando junto com uma igreja local. Infelizmente, depois da pandemia, e isso já foi provado até por várias estatísticas, aqueles que estão fazendo pesquisas ao redor do mundo, que pelo menos 30% da igreja deixou de frequentar as igrejas. No mundo todo, a igreja ficou um pouco confortável. É a igreja de pijama, que eu chamo. Ela não vai mais para a igreja. Ela fica de pijama assistindo o culto enquanto ela come pipoca, toma café, assistindo o culto no YouTube, no Instagram. E eles não estão mais, eles não são mais corpo. Eu não sei o que eles são, porque não existe igreja online, viu, gente? Me desculpa ser tão sincera com vocês. A igreja pode, como a minha igreja faz isso também, nós registramos os cultos e nós fazemos a transmissão ao vivo. Mas para quem não pode ir, que está doente, ou para alguém que ainda não é convertido, que vai escutar depois. Sim. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. É o corpo. Você já viu uma mão andando sozinha aí pela rua? Não. Porque tem gente que diz assim, ah, não, eu sou da igreja. Só que não vai para a igreja. Não está sob o pastoreio. Por que Jesus instituiu pastores? Pastor é importante. Eu sei que tem alguns pastores que não estão dando testemunho, mas isso vai ser um problema entre eles e Deus. Mas há pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos na Igreja de Cristo. Sim. E nós precisamos estar dentro de uma igreja local. Então, eu vou falar algo sério para você, pastora. O crente que andar sozinho não vai sobreviver ao que está por vir. Respondendo a sua pergunta, como estar firme nesses tempos? Tem que estar plugado numa igreja. Segundo, tem que estar se santificando. Não pode estar distraído. Tem que estar priorizando o reino de Cristo, porque o Senhor falou, buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, a justiça do reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que vem após o arrebatamento são 7 anos no céu, que a igreja vai ficar lá, e depois ela vai voltar para a terra. Uma terra renovada, onde o reino de Cristo vai ser estabelecido. Então, nós temos que priorizar este estabelecimento do reino. Então, nós temos que dar prioridade com a nossa vida, com os nossos recursos. Sim. Nós temos que pregar o evangelho. E é um exercício também, né? Amar ao próximo, amar o seu irmão, independente de qualquer situação, né? Treinar ali o perdão, o amor. Exatamente, isso só pode acontecer dentro da igreja. Dentro da igreja, com aquela, na comunidade mesmo. Exato. Aí, né? Em harmonia. Exato. Então, eu creio que é importante que todo aquele que se diz cristão, que diz que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele esteja em Cristo. Quando você lê o livro de Efésios, especialmente, mas também outras cartas de Paulo, você vê que Cristo
é uma unidade completa, é o cabeça, que é ele, e o corpo. Então nós temos que estar em Cristo. Sim. Nós temos que estar nele, convivendo com ele, sob o cabeça, na liderança dele, em submissão uns aos outros, no corpo de Cristo. Então nós temos que estar exercendo os nossos dons, e isso só é possível ali. Então, essa coisa de igreja online, de alguém que só está fazendo o evangelho fluir, ou só está pregando o evangelho apenas online, não existe na Bíblia. É apenas, e é uma grande ferramenta. É uma ferramenta. Que eu também uso. Mas isso não isenta o cristão de estar plugado, de estar conectado, fazendo parte do corpo. Amém. E qual que é o papel das mulheres nesse quadro aí, na preparação espiritual da igreja? Interessante essa sua pergunta. Há muita confusão, né, sobre o papel da mulher. É impressionante. Depois de tantos séculos, né, 2 milênios de igreja, da restauração da mulher, há tanta discussão ainda, tanta confusão. Eu fico muito triste com isso. Desde os tempos de Paulo, foi até por isso que Paulo escreveu tanta coisa sobre as mulheres, porque já havia confusão naquela época. Esse livro que eu escrevi, Revestidos para o Ministério, é um livro que esclarece todos aqueles textos que Paulo falou sobre a mulher, e no livro eu desenvolvo primeiro uma base teológica. Nós temos que entender qual é a base teológica de Paulo. Para ele falar tudo que ele falou depois. O que foi que ele disse? Ele começou dizendo que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. E que a mulher, porque ela pecou, né, foi a primeira a pecar, se bem que lá em Romanos Deus fala que foi Adão. Por quê? É Adão e Eva, eles eram um. Mas ele deixa claro que a mulher que aprende a submissão, Sim. que está sob um cabeça, que é o seu marido, ela pode exercer o ministério. Então, eu creio que especialmente tem 2 versículos, um está em Gálatas 3:28, o outro é Colossenses 3:11, que explica exatamente que nessa nova vida em Cristo não há mais distinções, não há mais judeus, distinções entre judeus e gregos e gentios, entre os escravos e os livres, entre os homens e mulheres dentro da igreja. É claro que nós continuamos tendo os gêneros diferentes, o judeu ainda é judeu, o brasileiro é brasileiro, o americano é americano, o grego é grego, há classes sociais diferentes no mundo, mas no corpo de Cristo todos somos um. E é esse entendimento que parece-me que muitos ainda não entenderam, mas todos nós somos chamados a exercer nossos ministérios, os nossos dons. Não podemos esconder os nossos dons. Os dons proféticos, os dons do Espírito, os dons ministeriais, que são aqueles 5 ministérios de Jesus. As filhas de Filipe eram profetas, profetizavam na igreja. Paulo fala, a mulher que profetiza pode orar e profetizar na igreja, de cabeça coberta. Sim. Isso quer dizer em submissão, né? Abertura. Então, se ela é solteira, não tem marido, ela se submete ao seu pai, aos seus líderes espirituais. Mas a submissão, pastora, ela é exigida dos homens também. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por quê? Porque Deus não entrega ministério a rebeldes, sejam homens ou mulheres. Por quê? Porque o rebelde não escuta, não obedece. Pode até escutar. Não é ensinável, né? Não é ensinável. Então, o problema da mulher é que ela não ouviu o marido ali, né?
Mas a mulher resgatada em Cristo, a mulher que está cheia do Espírito, que ouve... Uma missão, né? Imagina Maria. Uhum. Maria carregou o palavra, que no grego é o logos, que é um adjetivo masculino. Ela carregou Jesus por 9 meses. Foi a primeira mulher a ser cheia do Espírito, sem interrupção. Ela foi abraçada pelo Espírito Santo por aqueles 9 meses, né? Antes até do Pentecoste, que só aconteceu depois, quando a igreja foi formada. Então, a mulher cheia do Espírito, ela pode falar. Veja, a igreja na Bíblia, ela é metaforicamente chamada da mulher ou da noiva, né? Por quê? Porque o Senhor dá um valor à mulher. A mulher gera, não é? A mulher gera. Mas a mulher, ela é especialmente abençoada também por Senhor Jesus, de uma forma que eu diria o seguinte: se a mulher não pode falar, então a igreja também não pode. A igreja tem que se calar, porque ela, na metáfora da noiva com Cristo, ela é a noiva. Então ela que se cale. Como que ela vai se calar? Se o Senhor mandou ela ir pregar o evangelho a toda criatura. Então, mas eu não gosto de discutir esse assunto, sabe? São assuntos teológicos. Por quê? Porque eu creio que é por revelação do Espírito que o Senhor mostra o ministério de uma mulher na igreja. E tantas andavam com ele, não é? Quantas andavam com ele, Tinha não é seu verdade? papel especial. Exatamente. E como que você acha, pastora, de que forma o avivamento começa na vida da pessoa, nas casas, nas famílias, pessoalmente falando? Certo. Eu creio que o avivamento, primeiro, ele tem que ser individual. Tem que ter um Pentecoste individual. O encontro. Começa com o encontro com Cristo. Mas eu creio que, por exemplo, na minha vida, eu já tinha feito até o mestrado nos Estados Unidos, mas o avivamento mesmo chegou quando eu comecei a estudar o livro de Atos. E eu comecei a ver que havia uma vida cristã ali, que esses discípulos viviam, que eu não estava vivendo plenamente. Eu já vivia num certo nível, mas eu comecei a ter uma sede. A palavra de Deus gerou uma sede tão impressionante dentro de mim, que eu confesso para você, houve momentos que eu estava desesperada. Eu estava em desespero por mais de Deus. E eu creio que é aí que começa um avivamento individual. Eu estava tão desesperada que eu saía lá do escritório da Aetal, essa organização que eu falei antes, e eu ia para minha casa, eu entrava no meu quarto, a minha mãe, ela nem entendia, porque eu entrava no meu quarto às 6 da tarde e até meia-noite, 1 da manhã, eu ficava lá clamando a Deus, adorando a Jesus, lendo a Bíblia, pedindo mais. Eram 6 a 8 horas. Eu falo isso não para me gabar, eu estou dando um exemplo de como foi comigo. Sim. Eu estava tão desesperada, minha mãe batia na porta e falava: mas o que aconteceu com essa menina? Não janta, não come, não sai, não faz mais nada. Eu estava desesperada pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito. Eu queria ver aquele poder. Como a corça suspira pelas águas. Exato, aquilo que Davi sentia, né? Eu quero buscar a presença do Senhor. E foi assim que aconteceu o meu arrebatamento. Eu ficava com... Agora eu vou revelar a minha idade, né? Eu ficava com aquele Discman no ouvido. Foi lá em Portugal. Ouvindo aqueles louvores e cantando, e de repente o anjo entrou no ambiente. Porque era assim que eu vivia, era tanto louvor e oração. Uma busca. Uma busca. Então,
eu queria falar para vocês que estão buscando, busque mais. Amém. A gente não fica várias horas nesse telefone? Não vamos dizer, não tenho tempo. Não é verdade. Sempre Porque tem a gente acha tempo para checar o Instagram, o Facebook, TikTok, seja o que for. Quando quer. Vá para a presença do Senhor, desliga o telefone, né? É verdade. Coloca ali esses louvores de exaltação ao Senhor Jesus, começa a buscar. Tem que ter um Pentecoste individual. Agora, imagina, uma igreja que tem, sei lá, 100 membros, os 100 estão desesperados pelo Espírito. Querem esse Pentecoste, eles vão pro culto. Chega ali, não tem jeito. O Espírito Santo vai se manifestar de uma forma tremenda. Por quê? Porque até tem lá o Salmo que diz que é lá, naquela unção da unidade, né? Que o Espírito desce com aquele poder. Mas eu creio eu creio nas convenções, nos congressos de avivamento. Tudo isso é bom. Eu comprei uma vez uma passagem de volta ao mundo. Eu fui em tudo que é congresso do planeta, onde estava acontecendo o avivamento. Mas eu creio que o avivamento precisa ocorrer na sua igreja local. Primeiro, aqui dentro do seu coração, você e Jesus. Você e sua família, né? Os pais fazendo aqueles cultinhos ali com as crianças, com os filhos, com a esposa. Envolvendo a família. Envolvendo a família, buscando mesmo. E depois na igreja, dando lugar, dando espaço ao Espírito Santo de Deus. Sendo corpo, não é? E agora eu quero perguntar algo sobre o movimento Revestidas Day. Ah, tá, legal. E quero saber como nasceu esse projeto e qual o propósito central desse evento, desse projeto. Certo. O Revestidas Day, na verdade, nasceu depois daquele arrebatamento que eu tive, que o Senhor me revelou ali. Um espelho com uma mulher que estava descabelada e eu não conseguia ver o rosto. Inicialmente eu achei que era eu. E o Senhor me mostrou e disse que aquela era a igreja. Olha. Que precisava estar andando em submissão, que podia se olhar no espelho, que podia refletir a glória de Cristo, né? E depois eu fui para os Estados Unidos e eu falei sobre isso no meu livro, Revestidos para o Ministério. Mas quando eu mudei para os Estados Unidos, eu achei, agora Deus me quer aqui nas nações. E meio que deixei de lado por alguns anos esse movimento, né? Mas há 4 anos ali depois da pandemia, eu estive aqui no Brasil e o Senhor falou comigo que o meu tempo aqui no Brasil não tinha acabado, que era para eu continuar falando sobre o assunto. Porque no passado, eu fazia um evento chamado Banquetes de Esther, lá em Londrina. Olha. Para muitas mulheres, vinham 3.000 a 5.000 mulheres. Lembra daquela nossa amiga? Não sei se você esteve em um deles. Sheila. Mas era era no Village, que era um lugar bem grande. Ela fazia tantos eventos. Fazia muitos eventos. E depois, né, eu parei. Mas aí o Senhor falou, não acabou, então continua. Então, há 4 anos eu regressei, comecei a fazer o Revestidas Day. Só que como eu não moro no Brasil, a divulgação acaba sendo um pouco mais lenta e menor. Mas esse ano nós tivemos um evento fantástico. Nós nos reunimos ali na Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana. E estamos esperando que a partir do ano que vem nós vamos ter ainda algo melhor. E o que é interessante, você notou, porque você estava lá como nossa anfitriã, fez um trabalho excelente. Amém. Deus. Os homens também estão querendo vir. É verdade. E eles... Os maridos e os filhos. Irmãos, filhos e o pessoal do louvor. Talvez o ano que vem eu estou pensando em mudar para Revestidos Day. Interessante. Né? Estamos orando. Eu já pensava nisso ano passado. Mas na verdade, Revestidas, assim, remete à
a igreja de Cristo, igreja, não é? Que é composta Exato. de homens e mulheres, mas... Na verdade, você está certo. Revestidas Uhum, remete à igreja. uhum, Então, é a igreja, a noiva. certo. Então, o chamado é para preparar essa noiva para santificação Uhum, e também para revestir outros. certo. Tanto é que, normalmente, eu tenho chamado mais essas pessoas que estão mais maduras na fé, que têm o chamado, que são pastoras. O chamado é mais para pastores, líderes, Exato. não é? Mais para líderes. Então, Uhum. esperamos no ano que vem, entre agosto e setembro, nós vamos ter o próximo e queremos convidar desde já, né, os que nos ouvem a estarem Amém. participando aí. Amém. E que mensagem você deseja levar para as mulheres que participarão em 2026? Deus já te deu algum insight assim? Ou ainda você está com a antena ligada, não é? Para ouvir o que o Senhor quer direcionar. Eu ainda não sei o que Deus vai fazer em 2026, mas deve ser alguma coisa nessa direção, Uhum. porque eu vejo que está tão perto. Uhum. É claro que eu não posso colocar datas, Não. mas eu pessoalmente creio que o Senhor Jesus volta nesta década. Uhum. Eu não vejo mais muito tempo mais, baseado lá em Mateus 24, quando o Senhor Jesus fala sobre a videira, a parábola da videira, que é Israel, Uhum. que dentro dessa mesma geração, aqueles acontecimentos ocorreriam. Então, Israel floresceu em 1948. Uhum. Hoje Israel tem 77 anos de florescimento, né? Então, eu creio que vai ser nessa linha. Eu estou aguardando um movimento grande para o ano que vem, incluindo homens também, talvez num lugar bem maior. Estou esperando que o Senhor faça aí um movimento grande. Uma coisa que ele tem falado comigo recentemente é sobre o reino também, preparar a igreja para o reino. Por quê? Lembra daquela parábola dos talentos? O Senhor Jesus, ali em Mateus, de 20 a 26, ele fala sobre algumas parábolas importantes. A parábola dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, e fala sobre a parábola dos talentos. E nessa parábola, vocês lembram que ele distribui 5, 2 e 1, não é? Sim. Os que ganharam 5 trabalharam, ganharam mais 5. Os que receberam 2 trabalharam, ganharam mais 2. E o que ganhou 1 escondeu o talento na terra, né? Então, quando o Senhor regressa, que é uma figura do Senhor voltando, né? Para prestar, para que aqueles trabalhadores prestassem contas, o que ele faz? Para os que tinham 5 e ganharam mais 5, e agora tem 10, ele dá 10 cidades para eles governarem. Está falando do reino, porque nós vamos reinar com Cristo. Os que tinham 2 e fizeram mais 2, eles ganharam 5 cidades para governar. Os que esconderam não ganharam nada. Então, é muito importante que neste tempo nós estejamos trabalhando, que os nossos dons estejam sendo usados. E eu queria falar isso para a igreja brasileira, para vocês que estão nos ouvindo. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, vai buscar, vai saber. Entra lá na sua igreja, começa a trabalhar, conversa com os seus pastores, porque os talentos e os dons nos foram dados. E o Senhor, eu creio que lá no tribunal de Cristo, quando nós somos arrebatados, é ali que ele vai distribuir os dons para o reino. Dependendo do que nós fizermos aqui. E nós não temos muito tempo para trabalhar mais. Então, eu creio que essa é uma mensagem muito forte para os dias de hoje. Usem seus talentos, vamos trabalhar para o Senhor. Homem ou mulher, adolescente, jovem, criança, o Senhor está levantando crianças ao redor do mundo, não é?
Vamos ser influencers, mas não só para ter muito seguidor, para ganhar dinheiro no Instagram, né? Posso falar isso aqui com toda a liberdade? Mas conseguir seguidores para Jesus. Pessoas que vão realmente chegar lá no céu e falar, foi por sua causa que eu aceitei Jesus. É por você que eu tô aqui, hein? Porque eu ouvi você falar no YouTube, no Instagram, lá naquela conferência, lá na rua, quando você pregou o evangelho para mim. Então nós temos que trabalhar com os nossos talentos, especialmente a geração de jovens. Eu queria falar, vocês têm tantos talentos, vocês conseguem fazer as coisas tão rápidos, tão rapidamente. Usem os seus dons na tecnologia, onde você quiser, faça o que você quiser, mas ganhe almas para Jesus. E você vai ver qual vai ser o seu papel no reino. Deus vai te usar muito e vai te abençoar. Amém. E aí você tem visto esse impacto desse movimento, né, do Revestidas, e você pretende levar esse movimento do Revestidas Day para outras nações? Olha que pergunta ótima. Eu gostaria demais. Inclusive, no momento, eu estou fazendo alguns contatos a respeito com alguns países da Europa, também lá nos Estados Unidos, mas eu já preguei na África, numa igreja que tem quase 400 mil membros em células. Uau. Na Torre do Marfim. Eu preguei para 60 mil mulheres. Uau. Não foi chamado de Revestidas Day, mas foi isso que aconteceu lá. E foi lá naquele evento que eu pensei, meu Deus, e eu fui tão, assim, tímida, que eu levei uns 100 livros meus só. E elas ficaram ali se debatendo, que eu traduzi para o inglês, para o francês, que eles falam francês lá, esse livro Revestidas para o Ministério, Como eu ia levar na mala, levei poucos. Elas ficaram ali se debatendo pelo livro, mas foi algo lindo que o Senhor fez lá. Amém. E foi ali que eu pensei também, eu preciso voltar a fazer esse movimento com as mulheres. Com certeza. Mas, na verdade, eu creio que Deus agora está mexendo em tudo aí, e vai ser para a igreja, talvez, né? Certo. Mas eu creio que tem tido um impacto, especialmente o livro. Tem algumas pessoas que têm usado o livro para fazer células. Nos Estados Unidos, aquele livro ganhou um prêmio em 2008 como o terceiro melhor livro para casamento, que foi uma coisa incrível. Então, as pessoas estão usando esse livro também para crescerem, para sararem seus casamentos, seus relacionamentos. Amém. Então, tem sido uma bênção. Amém. E você já falou sobre a inspiração que você teve de escrever o Apocalipse decodificado. Isso. E a extraordinária eternidade. Ah, é verdade. Tava quase esquecendo. Olha, eu tô com ele aqui. Gente, esse livro acabou de sair do forno. Tá fresquinho. Tá fresquinho, A Extraordinária Eternidade. Na verdade, eu escrevi esse livro em inglês e traduzi imediatamente para o português para lançar aqui. Eu lancei agora no Revestidas Day, dia 30 de agosto. Sim. Mas tanto esse como todos os meus outros livros, né, podem ser adquiridos pelo meu Instagram, Isis Calheiros _BR. Tem lá uma landing page. O que aconteceu é o seguinte, como eu falei antes, os meus livros nascem de uma pergunta. Eu tenho esse amigo lá nos Estados Unidos, ele é político. Ele chegou para mim e falou, Pastora Isis, o que vai acontecer depois do milênio? Ninguém fala sobre isso. Como que vai ser aquela eternidade lá do fim dos tempos mesmo? E eu parei e falei, ai meu Deus, eu não sei muito sobre o assunto. E daí eu falei, eu vou estudar e eu volto para te falar. Então eu fui estudar, nasceu esse livro e eu fiquei deslumbrada por aquilo que o Senhor tem preparado para nós para depois do milênio. E eu já até ensinei, porque esse meu amigo tem um grupo onde eu falo
As quartas-feiras à noite, né? A gente tem um grupo lá e eu ensinei sobre o livro já. E eu vou lançar em inglês agora em novembro lá. Mas o Brasil tem a oportunidade de ler, né? Fresquinho, saiu do forno. E o subtítulo é Uma Viagem Além do Tempo, Rumo ao Reino Eterno de Deus. Amém. E eu creio que vai abençoar muito todos aqueles que quiserem saber mais sobre o que Deus tem preparado. E para mim tem sido algo assim tão incrível, porque eu fico pensando, vale a pena servir ao Senhor. Vale. Porque o que Ele tem preparado para nós, como Paulo falou, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, e jamais penetrou o coração humano. E Paulo não tinha nem palavras para expressar mesmo. E eu creio que esse livro vai trazer essa revelação, pelo menos alguma coisa. E o que eu faço no livro, no começo eu dou uma base teológica, depois eu respondo 15 perguntas que eu acho que todo mundo tem sobre a eternidade. Então eu acho que vale muito a pena conhecer o que Deus tem preparado para nós. Algumas pessoas já começaram a dar algum feedback? Já. Bom, até agora só 2 pessoas falaram comigo, né? Uma delas falou, olha, eu li em uma sentada só. E ela fez essa expressão, não tenho palavras. Então, eu creio que está sendo uma bênção. E a pessoa que escreveu o prefácio para mim, que é o Dr. Ralph Neighbor, ele leu o manuscrito e ele falou, Isis, esse livro tem que estar em todas as línguas, tem que virar best-seller, porque ele é impressionante. No mesmo momento, ele me pediu para enviar o PDF para os amigos dele aí do mundo todo. Então, eu fiquei muito honrada, porque ele escreveu o prefácio e ele está com 96 anos. E ele vive falando para mim, eu já estou pronta, eu quero ir embora. E agora com esse livro, agora que eu quero ir mesmo. Então, que bênção. Agora eu vou te dar um espaço para você compartilhar uma palavra profética de encorajamento para o nosso público. Tá bom. Bom, eu creio que eu falei muito já, né, sobre o que eu creio que o Senhor tem para nós no futuro e como que a igreja tem que vivenciar. Eu creio que uma palavra importante que tem me tocado muito ultimamente, que está lá em Efésios capítulo 2, é que o Senhor, Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, nos salvou, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, diz a Bíblia. Mas, para quê? E Paulo fala lá, versículos 6 a 8, para mostrar na era vindoura as insondáveis riquezas da sua graça. Amém. Isso quer dizer, eu até fiz um videozinho lá para o meu Instagram sobre isso. Isso quer dizer que nós conhecemos apenas a ponta do iceberg da graça de Cristo. Verdade. Que o que Ele ainda tem para revelar para nós é muito grande, é imenso. O amor de Cristo é tão grande que vale a pena nós dedicarmos a nossa vida a Ele, nós servirmos ao Senhor Jesus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós temos que viver uma vida pela fé e não pelo que vemos. Como Paulo falou lá em 2 Coríntios, 5:17, se eu não me engano. Vivemos pela fé e não pelo que sentimos, e não pelo que vemos. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo no mundo. Mas nós temos que continuar crendo na palavra, porque o que Ele tem preparado para nós é muito grande. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, cuidado com o engano, porque o espírito de engano, que é o espírito do anticristo, ele já está em funcionamento no mundo. Sim. 2 Tessalonicenses 2, Paulo
falou que já estava acontecendo, até dentro da igreja, hein? Uhum. Que é talvez o objetivo maior do inimigo. Uhum. Mas quando o anticristo que vai chegar estiver mais perto, quanto mais perto ele estiver, mais o engano vai crescer. Uhum. Então, o que eu estou vendo é até mesmo com o surgimento do IA, né? Uhum. Da inteligência artificial no mundo, o engano começou a crescer. É para confundir, né? Você não percebe que não é tudo que você pode acreditar Uhum. quando você recebe um Instagram, uma notícia? Explodiu o engano. Uhum. Então, nós como cristãos, tudo que nós lemos, que nós ouvirmos, nós temos que ir à palavra, checar na Bíblia, e para isso nós temos que estudar a palavra. Uhum. Inclusive, um dos dons mais importantes no final dos tempos, de acordo com Paulo, Uhum. é que nós conheçamos a palavra. Uhum. Porque ele falou que iam surgir falsos mestres e falsos profetas. Uhum. E os mestres são importantíssimos na igreja, Uhum. porque eles conseguem discernir o engano Uhum. mais fácil Uhum. do que qualquer outra pessoa. Por isso é importante ler livros bons, Uhum. mas acima de tudo, estudar a palavra. Por favor, estudem a palavra. Vão para as suas igrejas, para as escolas dominicais, para os seminários. Uhum. Não vão só buscar esse oba-oba, né, que está por aí, que todo mundo gosta de ir. Que eu também gosto, é gostoso a gente estar num congresso só de louvor. Uhum. Mas vocês precisam, queridos, da palavra. Uhum. E a Bíblia diz que no reino de Cristo vai ser um período que o conhecimento da palavra vai invadir a terra. Uhum. E nós é que vamos ensinar. Como é que nós vamos ensinar no reino se a gente não conhece? É, como as Então, águas cobrem o mar, né? Uma palavra para vocês. A igreja é a coluna da verdade, é o baluarte da verdade. Uhum. E é ali que nós aprendemos a palavra. Busquem a palavra de Deus. Ensinem a palavra de Deus. Leiam sobre a palavra livros bons que possam também te instruir. Uhum. Assistam conferências e congressos onde a palavra de Deus está sendo pregada. Para que você possa crescer também. Amém. Agora vamos para uma dinâmica. É um momento especial que eu gosto bastante, um quebra-gelo. Tá bom. Porque estamos indo para o final. E você pode falar ou um versículo, ou você pode falar uma frase dentro do que eu vou a palavra que eu vou te dar agora. Tá bom. Esperança. A Bíblia diz, né, que a nossa esperança é uma esperança que vai ser efetivada. Uhum. Não é igual quando alguém fala, eu espero que eu possa ir viajar para tal lugar. Não, a palavra esperança, ela é verdadeira. A esperança que nós temos em Cristo, ela é real. Ela vai se concretizar. Por isso, quando nós dizemos, eu espero em Cristo, ou Jesus Cristo é a nossa esperança, ela é algo real. Fim dos tempos. Fim dos tempos, eu diria, prepare-se, porque especialmente o livro de Daniel, como também Paulo e Apocalipse, nos alertam que o fim dos tempos é algo concreto também. E nós estamos nesses tempos agora, como eu falei antes, né? O princípio das dores, as dores já estão quase no fim. Os fins dos tempos estão chegando, mas nós precisamos nos preparar para sabermos o que fazer nesse tempo e não sermos pegos de surpresa. Avivamento. Avivamento. Eu não sei se essa palavra
tem exatamente assim na Bíblia, mas tem lá um momento em que a palavra de Deus, o profeta diz, aviva-nos, Senhor. Eu acho que tem que ser uma oração individual, como eu falei há pouco, mas também oremos pelo Brasil, pelas nações, para que haja um avivamento. Porque eu creio que Jesus vem buscar uma noiva que está avivada, hein? Amém. Apaixonada. E avivamento eu acho que quer dizer paixão por Cristo. É verdade. Obediência, né? Agora nós vamos para o encerramento. Quer reforçar suas redes sociais? Ah, tá bom. Bom, as minhas redes sociais, eu tenho Isis Calheiros, em português, Isis Calheiros, underline, que vocês falam aqui, BR. Isso. Acho que vai aparecer aí na telinha de algum jeito, né? Isso. Em inglês, eu tenho um outro que é só Isis Calheiros. Eu tenho o Facebook, que é nas duas línguas. O Revestidas Day, que é mais sobre esse ministério que eu faço. Eu tenho um TikTok, Isis Calheiros. Eu estou lá também no X. Se bem que eu não tenho falado muito lá no X, mas eu tô lá. E eu lancei, o mês passado, um canal no YouTube, que ainda tem pouca visualização, porque eu acabei de lançar. Mas eu tenho alguns vídeos interessantes ali. Por exemplo, as pessoas me perguntam como reconhecer o anticristo, como reconhecer o falso profeta, como saber que nós estamos perto do fim dos tempos e tal. Então ali eu tenho vídeos um pouco mais longos, de 15 minutos, 20 minutos, que não dá para ouvir no Instagram. Sim. Então eu queria que você também anotasse, me busca lá, se inscreve, Isis Calheiros. E, bom, eu tenho também o website e o Facebook da minha igreja. Na bio, não é? Nos Estados Unidos, que é servantofnations.com. E você pode também ver tudo isso lá na minha bio no Instagram. Muito bom. Eu posso falar também dos livrinhos infantis? Tá, pode Olha, falar. Que bonitinho, gente. Nas nuvens com Jesus. O Senhor me falou que as crianças precisam saber sobre isso. E a maioria das igrejas não ensina sobre a volta de Cristo. E nem sabe como falar muito, né? Porque não está acostumado. E um garotinho americano que eu amo muito, Samuel, ele me perguntou sobre como vai ser a volta de Jesus. E eu não tinha uma linguagem muito apropriada na época, mas ele falou, já sei como é que Jesus vai voltar. Ele vai ter um grande imã nas mãos e ele vai puxar todo mundo lá de cima, assim, com aquele imã. E eu achei interessante, eu falei, é isso aí. Então aqui, nesse livrinho, tá até na capa, né? Jesus com aquele poder nas mãos, é como se ele tivesse um grande imã. E eu já escrevi, são 10 livrinhos, eles também estão aí no meu Instagram, no landing page, para você adquirir para sua família, para sua igreja. Eu estou muito entusiasmada, eu estou escrevendo muito para criança ultimamente. Realmente precisa mesmo. Pastora Isis, muito obrigada pela sua presença aqui, foi uma honra. E estamos indo agora no final, estamos finalizando. Compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa ouvir e prepare-se, Jesus está voltando. Siga nossa página no Instagram e também no YouTube. Dê o seu like e compartilhe. Compartilhe, porque você vai ampliar o reino de Deus. Eu quero deixar uma mensagem que este tempo seja um chamado para nós, como noiva de Cristo. Nos levantarmos em santidade, amor e também esperança. Que possamos viver com os olhos fixos em Jesus. Amém. Preparados para o que há de vir, mas também firmes em revelar sua glória hoje. Permaneça firme, porque o melhor de Deus ainda está
por se cumprir. Amém. Obrigada. Amém. Que lindo. É isso aí.